Geografia. Isso, pessoal, a gente vai começar a aula agora de geografia. E em geografia a gente vai falar os territórios e os lugares. Que é um território, então, a gente escuta muito falar em território, a gente escuta muito falar em lugares. Mas, afinal, o que são esses territórios e lugares? Né? A gente tem algumas definições e a gente vai perceber que isso está sempre ali presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Território. O conceito de território está muito ligado à questão do domínio, o meu território. Não tem isso. Quando eu volto, vou trabalhar, eu passo o dia inteiro fora. Quando eu volto, eu chego no meu bairro, eu me sinto mais tranquilo. Eu estou no meu território, onde as pessoas me conhecem, eu estou dentro do meu domínio. Dá uma ideia de poder. Mesmo que você não manda merda nenhuma, mas dá essa ideia de poder. Por quê? Porque todo mundo lhe conhece, então as pessoas sabem quem você é. Você se sente que seu lugar é seguro. Não quer dizer que é mais seguro, mas você se sente. Então, o território ele sempre está ligado a essa ideia de domínio e poder. A questão do meu bairro, meu território, minha galera, minha casa, aquilo que é meu, aquilo que está implícito dentro de mim. Aí o território ele é dividido em 3 territórios principais, que são, primeiramente, o território marítimo. Território marítimo nas águas costeiras. É a partir do litoral de um estado que é considerado parte do território daquele estado, né? Pronto, eu não sei se vocês sabem, mas da faixa de areia para dentro, 44 quilômetros pertence ao Brasil. Passou de 44 quilômetros ou 14 milhas náuticas, é o que nós chamamos de águas internacionais. Aí nessas águas internacionais você pode fazer de tudo, porque lá não existe lei, não existe justiça. É cada um por si, Deus por todos. Todo o país, 44 milhas náuticas para dentro, é pertencente àquele país. Passou daquilo, são águas internacionais. Essa água não pertence a ninguém do mundo. É água que ao Deus dará, né? Isso é o que nós chamamos de território marítimo. O segundo território que a gente vai estudar é o que nós chamamos de espaço aéreo. É a porção da atmosfera que sobrepõe o país, incluindo todo o território marítimo, indo do nível do solo ou do mar até 100 quilômetros de altitude, pertence ao país, no nosso caso aqui é o Brasil. No meu caso, da onde eu estou, 100 quilômetros acima de altitude, pertence ao Brasil, pertence a Pernambuco, pertence à cidade de Paulista. É por causa desse controle, é o que nós chamamos de controle do tráfego aéreo, né, ou do espaço aéreo, é que vai controlar a movimentação das aeronaves. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês já andaram de avião? Eu já, professor. Eita, tem alguém rico que já andou. Foi do céu, foi que já andou? Foi. O céu é rico, né? Um dia eu tenho medo de andar de avião. Um dia eu vou andar. Dentro do espaço aéreo, eles têm os pilotos de avião, vê isso como se fosse pistas rodovias. Eles têm os caminhos a ser seguidos. Ele não pode ir do jeito que ele quer, não. Antes dele decolar, antes dele viajar, ele tem que avisar a torre de controle, tem que avisar todo o espaço aéreo, tem que avisar a aeronáutica qual é o caminho, qual é a rota e fazer tudo, né? Então, quem comanda o espaço aéreo nosso, no caso, é a aeronáutica. Então, todo o território que está até 100 quilômetros acima ou da terra ou do mar é o espaço aéreo de uma nação. E o terceiro território que a gente vai ver é o território continental. Esse território continental é a superfície ocupada pela nação. No caso do Brasil, são os 26 estados e o Distrito Federal. A função desse território continental é garantir a soberania do país. E quem comanda o território continental é o Exército Brasileiro. Então, se cair na prova, quais são os 3 territórios? Aí vocês têm que pensar, quais são as 3 forças armadas?
Exército comanda o continente, Marinha comanda o oceano e a Aeronáutica comanda a atmosfera, o ar em cima do país. Então, os 3 territórios são continental, aéreo e oceânico. Lembrem sempre disso. São os 3 territórios que a gente encontra. O território político. O território é classificado em algumas vertentes, né? A gente vai ver o território político. O território político ele vai se referir à superfície de um estado. Aí aqui no Brasil a gente está vendo, né, o mapa do Brasil, Brasil de azul e todo o mapa da América do Sul, todos os países. Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname. E o Brasil com seus 26 estados, Pernambuco, Bahia, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Acre. Então, o território brasileiro é soberano, mas ele é composto por 26 estados e um Distrito Federal diferente. A esse território nós chamamos de território político. Tem também o território de um animal. Dentro da biologia, território pode ser entendido como a área delimitada, né, pela posse de a Praia de Boa Viagem. Quem comanda? Os tubarão. Cri, 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 cri. Quem comanda a Praia de Boa Viagem, pessoal? Vamos ver os tubarão, né, professor? Mas Vocês tomam banho na Praia de Boa Viagem? eu não, Deus me livre. Não, quem comanda é quem? Quem comanda é os tubarão. Os tubarões impedem Então o tava homem certo, nunca vi. de ficar lá, na Praia de Boa Viagem. Tem alguns corajosos que vão. Assim como a savana africana. Oi do céu? Falei não, professor. Alguém falou? Não, professor. Então, a gente não vai para o lugar que já tem ali o rei, né? O Rei Leão, o comandante, o manda-chuva. O cara que África. E mesmo dentro assim, lá da tem savana, gente eu não que vou para a vai. savana africana nunca, porque eu sei que lá tem. Eu não vou para o oceano, porque eu sei que lá quem comanda é o crocodilo, é o jacaré. Eu não entro é na minha mata praia. aqui na minha terra, porque eu sei que aí é cheio dessas cobras grandes. Eu morro de medo de cobra. Eu não. O senhor não abro- prefere a área marinha? Oi? O senhor prefere a área que tem praia, né? Ou a área que tem mata, ou a área seca? Porque fosse um turismo, se eu fosse fazer de férias. Um turismo fosse fazer de férias, um lugar que tivesse eu ia- piscina. Eu gosto de piscina. Pronto. Mas se fosse pra ir, eu ia para assim que eu queria um dia ter dinheiro, ter condições para ir ver o leão lá na África. Apesar que eu gosto de ver o leão aí no Horto dos Dois Irmãos, mas o leão aí tá fraquinho. Tá Mas eu bem, gosto de já. ver. Ele tá rouco, tá a idade. Eu gosto de ver o leão. Eu tenho curiosidade com Você relação ouviu aos dizer que leões. ia fechar, professor, aquele zoológico? Os dois irmãos? Não, porque Estavam com uma Fechar, história, estavam com uma história de dizendo que iam fechar. É fake isso. também acho que não, rapaz. E as crianças? Vai Porque se aquilo ali divertir aonde? e é um As negócio poucas histórico diversões aquilo ali, né? R$1 na entrada. É. A entrada, você leva um bolo lá, pronto. Minha esposa gosta de fazer piquenique lá, é um passeio que eu adoro fazer, porque eu pago o quê? R$5 Águas finas, né? R$1 de cada um. Oxi, Você já foi esposa, para Águas Finas? um feijãozinho, bota uns pedacinhos de carne, compra um bolinho, compra um salgadinho aqui de R$1, leva um guaraná na bolsa, eu espirra-brinco o dia todinho, ó. E eu não gasto ótimo quase ali. nada. Hein, professor? Nunca A sabe. turma faz isso, o pessoal faz muito isso lá em Águas Finas. Nunca fui para Águas Finas. Melhorou mais. Teve uma época que tava muito sujo, muito desprezado, Eu mas sou farofeiro, hein? Eu sou farofeiro, eu gosto de fazer uma farofazinha. Oxi, esposa fala, o espirrar começa a perturbar aqui em casa. Aí minha esposa, ó, tá na hora da gente levar o menino pro horto.
Leva os meninos pro Porto, sai de casa de 7 horas da manhã, 8 horas chega lá. Aí, bora ver os animais, aí dá uma volta ali tudinho, né? Passa aquele lago ali, faz a volta até lá embaixo. Depois senta e bota um pano, ela forma um pano, bota as fatias de bolo, bota um salgadinho, bota um feijão, um pedacinho de arroz, uma carninha, espirra, fica lá brincando, ó. Aí ela chama a irmã dela, vai aos primos, espirra, brinca o dia todinho. Aí volta tudo sujo, cansado, chega em casa, toma um banho. Aí chega às 5 horas, 6 horas, já toma banho, assiste televisão e já tá dormindo. É um santo remédio. Eu Tchau. gosto de lugares assim e esses lugares históricos. Essa semana eu visitei aquela, não sei se você já ouviu falar, Casa do Faroleiro. Não, E fica é lá onde? no Cabo, é no Cabo de Santo Agostinho. Praia de Gaibu, assim. Aí, tipo, ali Ah, é é um legal. lugar O que meio tem que de legal lá nessa histórico. casa? Foi onde os holandeses invadiram. E ali é um lugar que muitas pessoas, pra gente aqui, foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Lá já foi outra pessoa, Vicente que Pison, o dizem. espanhol Vicente É, Pison. esse daí mesmo. O Cabo de Santo Agostinho até hoje briga, É. né, com a história para dizer que foi Vicente. E na realidade, Vicente Pison ele chegou primeiro, né? Só que ele não tomou posse. O erro dele foi que ele não tomou posse. Cabral foi mais esperto. Cabral tomou posse. Pison não. Aí, Ficou só na história. eu queria ver, rapaz, porque ficou na pandemia, mas eu queria ver se a gente ia um dia. A escola liberava, né? O Estado liberava quem pudesse ir, que eu sei que tem pessoas que trabalham, para a gente ir passar um dia ali uma tarde. A gente ia de 1 hora, voltar de 5, 6 horas, no Marco Zero, para a gente ir pro museu do homem que tenha lá o Cais do Sertão, para a gente ir Casa do Boneco Gigante, para a gente ir para a sinagoga, o Recife Antigo, a Rua do Bom Jesus, tem uma área massa ali, a Casa do Frevo, tem uma área, a Casa de Nassau, o Palácio do Campo das Princesas. É um lugar massa lá pra gente ver. Todo ano eu levo minhas turmas. Só que esse ano teve a pandemia, né? Aí, infelizmente. Mas se que a gente retornar, eu vou tentar organizar com a gestão para, não sei, que nem todos vão poder ir, que ninguém vai faltar o trabalho por causa de passeio. Mas quem puder ir, vai ser bom, vai ser massa. Aí, a classificação do território também tem o território pessoal. É a minha casa. É o meu quarto. É aquele lugar que é entendido como meu território. Naquele espaço existe uma relação de domínio. Quem é que disse aquela é a minha casa? Esse é o meu quarto, o meu cachorro, a minha esposa, o meu marido. É uma relação de domínio que você tem com uma pessoa, ou com algo, ou com um objeto. A isso é dado o nome de território pessoal. É daquele espaço que você sabe que aquilo é seu, ninguém manda. Aí o próximo é o território econômico. Aí esse território econômico são as grandes empresas que ocupam, não é? A Nestlé, a Nike, a Adidas, a Nokia, a Samsung, a Lacta, a Perdigão. São as empresas que comandam todo o consumo de uma determinada região. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil eu estava vendo que 4 empresas elas comandam 90% do consumo no Brasil. Ela é dona de quase todas as marcas do Brasil, que é a Nestlé, a Coca-Cola e a P&G. Essas 4 empresas, quase todas as marcas, tudo que a gente consome, pertence a uma dessas 4 empresas. Então, isso em geografia nós chamamos de território econômico. É o território onde uma determinada empresa ela comanda, ela faz toda a questão, né, lá do marketing, questão. Aí outra parte, território de um grupo organizado. É o espaço controlado por grupos organizados. Aí ele dá o exemplo aí de uma favela. Quando os traficantes estão lá dentro de uma favela, ninguém entra, a polícia não entra. Ou outros grupos não entram, quando entra começa o tiroteio, começa as mortes. Então são áreas controladas por grupos específicos. Pronto, uma igreja. A igreja é um território de um grupo organizado. E normalmente se acredita-se que eu, ao ir para a igreja, eu quero escutar a palavra de Deus. Não importa se eu vou para a igreja católica ou evangélica. Se eu vou para a Umbanda, eu quero escutar, eu quero ver o meu Pai de Santo, quero ver o que ele fala. Se eu vou para um centro espírita, eu quero escutar, eu quero ver aquilo que o médium está falando.
Então, esse é o território de um grupo organizado. É um grupo de pessoas que se organizam para um determinado fim. Aí o outro. Territorialidade, territorialização e desterritorialização. Eita, nomes difíceis de falar. Territorialidade é a percepção que a gente tem pelo poder exercido por indivíduos ou por grupo em dado espaço geográfico. É quando você é muito conhecido em tal lugar. Como aí no... Tem o Córrego da Embaúba, no Vasco. O que é a Embaúba? É Vasco, né? É uma descoberta. Vocês sabem o que é o Embaúba? Baúba é uma fruta. Fruta. Não é Embaúba aquele que come? É de árvore, deu origem a tudo. Parque da Jaqueira. Lá naquele parque tinha uma jaqueira inteira, uma jaqueira enorme, não sei se ainda tem, que faz com que o lugar seja o bairro de batizado. Batizaram o lugar. É quando você você se torna tão conhecido que as pessoas passam a dizer que você é o local. Territorialização é relacionada às formas de organização e reorganização social. São os modos distintos de percepção. Quando é porque Bernadette não está hoje, Bernadette do almoço, ou então do céu da costura. Não é, as pessoas não sabem nem como é seu nome. Mas provavelmente fala, a costureira mora ali. Quando a gente quer ir em algum lugar, fulano da barraca é ali. As pessoas não sabem o seu nome, mas falam aquilo que você faz, a sua profissão. Você é mais conhecido por aquilo que você faz do que pelo seu nome. Esse é territorialização, que se chama, né? Desterritorialização é uma quebra de vínculo. É quando, sei lá, pronto, Bernadette é conhecida, Bernadette do almoço. Bernadette deixou de vender almoço. Aí houve aquela quebra de vínculo. Bernadette vai passar a ser uma pessoa simples ali do bairro, uma moradora do bairro. Vai continuar sendo conhecida? Vai. Por quê? Porque as pessoas já pegaram aquilo dela. Mas para os novos habitantes, as pessoas já não vão mais lembrar dela daquela maneira, como era. Então, isso é a desterritorialização. Aí, exemplo de desesterialização. É retirada de uma população para a construção de uma hidroelétrica, né? Quando a população é expulsa de sua casa para que o governo, para que os políticos façam usinas hidrelétricas. Então, as pessoas perdem um pouco de sua identidade. É quando você perde a sua identidade social, né? O exemplo que eu dei ali. Comunidade quilombola é um exemplo de território de existência. Os quilombos, que Ângelo estava falando naquela hora, né? Foram os lugares formados por escravos fugidos de engenhos e fazendas no período colonial. Então, ainda hoje, Pernambuco tem uma comunidade quilombola muito forte, em Garanhuns, em Camaragibe, em Goiânia, Palmares, ainda como comunidades quilombolas aqui em Pernambuco são reconhecidas mundialmente por viverem como se viviam há 500 anos atrás. Essa questão da identidade cultural e racial deles, ainda hoje, ela é muito forte. Lugar. Quando a gente escuta falar de lugar, normalmente a gente fala o quê? Que lugar você é? Para onde você vai? Onde você mora? Onde você estuda? Qual é o seu lugar preferido? Aí, diariamente, a gente fala muito de lugar. Mas o que é o lugar? É a definição de lugar. É a porção de ou parte do espaço onde vivemos. Lugar é onde nós vivemos. É a nossa existência real. É nela que a gente vive o nosso cotidiano e as nossas experiências de vida. Pronto, eu moro em Paulista. Mas até os meus 19, 20 anos, Nova Descoberta. Então, meu lugar do coração ainda é Nova Descoberta. Minha família toda mora lá, boa parte dos meus amigos moram lá, mas eu moro em Paulista. Paulista é meu lugar? Sim, eu estou morando aqui. Mas o lugar onde eu guardo o meu ponto da minha existência, onde ocorreu todo o meu cotidiano, minhas experiências de vida, foi lá. Paulista hoje está se tornando o meu lugar.
mas ainda guardo com muito carinho a parte de Nova Descoberta. Então, é o lugar onde a gente vive. É o Eu lugar onde a cresci gente... ali também. Oi? Eu cresci ali também, Córrego do Eucalipto. Tu cresceu lá também no Uhum. Corredor Foi, na Barraca foi. Santa Cruz, então tu deve conhecer Conheço. a minha zona, a minha quebrada, como dizem, né? É. Olha, quem vê pensa que isso é. Então, os diferentes lugares. A gente frequenta diferentes lugares. A gente frequenta a nossa casa, a nossa rua, nosso bairro, outros bairros, outras cidades, a escola, a igreja, o shopping, uma praia, uma praça. Cada lugar que a gente frequenta tem uma essência, uma identidade. Nossa memória guarda várias vivências provenientes de relações sociais que a gente teve. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, 14 anos, eu tinha 14, não, eu tinha 15, ela 13. Começou a namorar. Bora pra praia? Eu liso e ela lisa. O que ela fez? Ela preparou uns pão com salsicha, assou, levou 2 laranjas, levou 2 maçãs. Eu comprei 2 biscoitos treloso no mercado, nunca mais me esqueço disso. E a gente sentou numa mesa, olha o Chicão, o dia inteiro tomando uma guaraná de 1 litro, não, daquela de garrafinha pequena. O cara nesse dia deve ter se arretado, porque ele comprou. A gente não comprava nada. A gente foi pra praia, já levou tudo de casa. Verdadeiro fazendeiro. Chupando laranja lá. Aí comeu. Ela levou uma marmitinha, a gente almoçou lá. Aí ela tinha feito bolo, tudo levou. Eu só gastei na praia um guaraná. Isso é uma memória que eu tenho de uma. Na escola, quando eu lembro, poxa, lá na minha escola, no passado, quando eu estudei, meus amigos, a gente fez isso, aquilo, quando eu fui contando as histórias. Porque meus filhos perguntam, e aí, papai, como era seu tempo de estudante? Diga aí, eu fico contando, relembrando as memórias legais que eu tive na escola. Quando é ver você passeia por um lugar legal, você viaja, poxa, eu gostei de tal lugar é muito massa, isso e aquilo outro. Então, cada lugar que a gente vai, a gente cria lembrança diferente, a gente tem uma memória diferente do lugar que a gente está. Aí o lugar é o fluxo do nosso vínculo afetivo. O lugar é onde a gente gosta, é onde a gente quer estar. Não adianta nada. Aí eu acho isso bem interessante. Muitas vezes a gente dá muito valor a dinheiro. E olha que eu sou um cara capitalista, mas a gente dá muito valor ao dinheiro. Mas muitas vezes a gente quer um lugar que a gente criou vínculo afetivo, uma praça onde eu brincava muito, ou um campo, pronto, ali onde hoje é a UPA de Nova Descoberta, era o campo do Marajó. Eu passei minha infância jogando bola ali. Eu tenho altas lembranças ali, jogando bola. Tinha um canalzinho que eu pegava lá Tricongata e Beta. Todo dia eu ia jogar bola lá. Então, vínculo de experiência afetiva. Hoje é a UPA. Hoje acabaram o campo e foi construído uma UPA. Então, é um lugar onde estão minhas referências pessoais. A minha infância eu passei ali, boa parte da minha infância, empinava pipa ali, brincava ali, saía de casa, ia andando até lá, subia o alto eucalipto e descia para cortar caminho todo dia. Chegar lá, e lá eu guardo meus vínculos afetivos. É um dos lugares que eu mais acho legal, né? Que eu mais sinto falta hoje. E hoje nem posso mais lá, nem posso levar meus filhos lá, porque hoje em dia é um hospital, né? A UPA. Aí existem lugares que são chamados de áreas ecúmenas. O que são áreas ecúmenas? São os lugares que atraem pessoas, seja pelo clima, pela vegetação, pela água, pelo emprego, pela renda. Pronto, as pessoas do sertão, Recife, é uma área ecúmena. Por quê? Ele atrai as pessoas do interior e do sertão para vir para cá. Em busca de quê? Em busca de emprego, em busca de moradia, de melhor condição de vida, de oportunidade de vida. Já o lugar que não oferece nenhum tipo de atrativo é conhecido como área anecúmena. É o lugar que você não quer estar. Você está lá pela sua necessidade. Então, áreas ecúmenas são áreas que oferecem atrativos para você estar lá. Ou a vegetação, ou um clima legal, ou um emprego, ou a qualidade de vida, oferece oportunidade para você. Área ecúmena. E área anecúmena são áreas que não possuem nenhum tipo de atrativo para você. Aí, em cada lugar que a gente está,
tem uma paisagem, uma características diferentes. Aí na imagem, a gente pode ver uma cidade, no caso, a Avenida São Paulo, cheia de prédios, e o outro, uma cidade do interior de São Paulo. Maneira de viver. Alguém aqui é do interior, tem família do interior? Tem. Tem. Não é completamente diferente. É. É. O ritmo de vida, como o tempo passa. Aqui eu acho que o tempo passa muito rápido. Quando você está lá no interior, o tempo demora. Porque diz, poxa, não tem nem muito o que fazer. Então, ritmo de vida, modo de vida, cada lugar tem um ritmo de vida, tem seu modo de vida completamente diferente, né? Seja nas atividades econômicas, seja nas áreas zoneadas. Uma coisa muito importante é a questão da segregação espacial. Nem sempre a gente pode frequentar determinados lugares. Muitas vezes, uma compra, fazer uma viagem, frequentar teatro, cinema, não é para todo mundo. Não. Pobreza e riqueza, elas enfrentam lado a lado, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E aqui já foi para um teatro? Ninguém. Eu já. Pronto, temos um teatro não é algo que todo mundo vai. Cinema, já acredito, se não todos, mas uma boa parte já foram para o cinema. Fazer uma viagem também não é para todo mundo, depende da viagem. Fazer compras em shopping? Poxa! Não, a gente faz, mas muita vez a gente vai fazer compra por algo que a gente necessita. Você faz, não, estressado, vou pro shopping. Poxa, tá estressado, tu vai pro shopping? Vou passear. Vou até ver. Ou então eu vou ver o céu, vou ver os passarinhos cantar. Eu tô estressado. É. Então a segregação espacial é muito forte. Aí, por fim, a gente termina com essa imagem, né? É. A zona rica e a zona pobre. Vejam o contraste que há, né? Da favela para o condomínio de luxo. Aí você vê mesmo essa questão da segregação espacial. Um tem quadra de tênis, quadra de futsal, piscina e tudo mais. O outro lado, o lado da pobreza, as casas bem uma em cima da outra, bem pobre, bem humilde mesmo. A atividade de geografia vai ser a mesma coisa da atividade de história, né? Vocês vão depois responder e mandar a foto. Vocês vão dizer o que é território. Vocês vão definir espaço aéreo. Vocês vão dar exemplo de território de resistência. Vocês vão explicar com a sua palavra o que é um lugar. E você vai definir o que é uma área ecúmena e uma área anecúmena. Essa vai ser a atividade de vocês de história que vocês vão fazer lá no Classroom. Eu poderia colocar na tela para tirar print, por favor?